O amor vence a morte. Essa frase me parece que soa como algo bastante conhecido. Mas eu vou relatar hoje a vocês, nesse vídeo, um fato que ocorreu comigo. E que eu vou fazer mais adiante, vai ser inclusive uma espécie de livro, como se fosse um livro de conto. Mas eu vou relatar o fato a vocês. Eu era professor de português, literatura e psicologia lá nas cidades de Joaçaba e Erval do Oeste, no meio oeste catarinense. Eu me dedicava ao magistério em 2 escolas normais, ou eram os cursos da época. Era o 2º grau, como também se chamou depois. E como professor, eu era bastante bem sucedido. Eu já tinha feito sucesso em outras 2 cidades. Em Videira, também no Vale do Rio do Peixe, e em Água Doce, próximo de Joaçaba, mas numa terra de muito frio. E lá eu havia sido um professor aplaudido. E tanto que eu tenho vários alunos que não só ingressaram no ensino superior a partir de vestibulares realizados baseado nos conhecimentos dos nossos colégios, sem fazer curso especial de preparação para o vestibular, mas tive também o privilégio de ter como meus discípulos alunos que depois vão se tornar governantes. Vários foram prefeitos de cidades, inclusive um senhor de Água Doce, que veio a ser prefeito de Itajaí. Lá no meio oeste, veio morar para cá e aqui ele se dedicou. Então eu sempre que encontrava os meus ex-alunos, eles diziam: professor, que saudade das suas aulas. Por quê? Porque eu sempre coloquei o corpo e a alma no que eu fazia. Eu me dedicava, de fato, a ensinar. E a ensinar da melhor forma que eu sabia ensinar. E parece-me que, de fato, era uma didática, uma pedagogia que funcionava bem. Então, eu já havia lecionado em Videira, já havia lecionado em Água Doce, já havia lecionado em Joaçaba, Erval do Oeste, mas agora, depois de ter estado em Água Doce, eu volto para Joaçaba e vou atuar como professor. Só que aconteceu alguma coisa que eu não posso dizer para vocês claramente o que foi, mas que alguma coisa me decepcionou. E eu também não tenho clareza se essa decepção ocorreu nas minhas atividades de professor, nas minhas relações familiares ou nas minhas relações comunitárias. Porque eu também havia, nessa época, criado um grupo de teatro, que até hoje ainda se fala dele, que é o Tejo, Teatro de Erval do Oeste e Joaçaba, e que a sigla soa como Tejo, T-H-E-J-O, essa é a sigla, e que depois vai se transformar nas escolas de samba de Joaçaba e Erval do Oeste, e que ainda agora sei que no próximo carnaval elas vão desfilar. Não vai acontecer como em alguns lugares em que se cancela o carnaval por falta de dinheiro.
Porque eu sempre ensinei meus alunos a buscarem ser autônomos, a serem capazes de garantir a própria vida, de garantir a própria sobrevivência, de garantir a sobrevivência sua e dos outros. Então, naquele ano, de repente, uma angústia bateu no meu peito e doía o peito. O meu tórax doía e doía muito, amassado pela angústia. E um certo dia, caminhando pelas ruas centrais de Joaçaba, passo à frente do Hospital Cruzeiro e paro. Paro no meio-fio da calçada, à frente do hospital. E aí fico pensando que seria naquela tarde que eu iria acabar com aquela maldita angústia que ardia em meu peito, doía em meu peito. Então eu planejei que iria lá na entrada de Joaçaba, pelo oeste, que descia um morro, tinha uma estrada que descia um morro quase a pino, quase a pico, como diziam, e que lá desciam caminhões carregados de suínos, de porcos. E quem já viu um caminhão carregado de porco sabe que ele é um veículo de transporte bastante instável, porque os porcos facilmente vão de um lado para o outro, porque eles não têm um condicionamento específico e especial no caminhão. Então eu imaginei, como eu não enxergo, eu enxergo pouco, eu vou fazer de conta que vou atravessar a rua bem na frente de um desses caminhões pesados. E o caminhoneiro não vai ter como segurar o caminhão quando me vir à sua frente. E com certeza o caminhão vai passar por cima de mim. E vou encerrar aí mesmo. Ainda recebendo depois os gritos dos meus alunos e dos familiares, etc. Tadinho do Pedrinho, que assim ainda me chamavam. Ele não enxergava direito, ele não viu o caminhão. E morreu, coitado. E talvez nenhuma pessoa levantasse a hipótese de que eu havia me suicidado. Então, eu achei essa saída espetacular. Então eu aí na frente do Hospital Cruzeiro, estava de pé no meio-fio, segurando folhas. E imaginem que eram folhas de estudo, de prova, feitas pelos alunos do colégio que eu trabalhava. E quando eu escuto um barulho de um caminhão que vem vindo, sacudindo a carroceria pela Avenida 15 de Novembro, eu disse, mas esse caminhão não pode passar aqui em alta velocidade. Aqui estamos perto de esquinas, etc. Não há como ele passar aqui em alta velocidade. Eu fiquei ali, olhando as coisas que eu estava examinando, sem me incomodar com o barulho do caminhão. De repente, pá! O caminhão passa por mim, bate nas minhas mãos que seguravam as folhas, e as folhas voam pela rua. Aí quando eu retorno do primeiro impacto do susto, eu penso, se eu estou 10 centímetros à frente, no meio-fio, o caminhão tinha tudo para ter batido na minha cabeça, ao lado da orelha.
na fonte, como se diz. E eu podia ter caído, e ao cair ainda bater a cabeça no meio-fio e ficar aí morto. Quando eu me imaginei deitado no chão, morto, perto do meio-fio da calçada, foi como se entrasse em transe. Nessa época eu já estava. E imagino meu filho, que nessa época tinha quase 2 anos, correndo pela Avenida 15 de Novembro e gritando: pai, pai, pai. E imagino ele chegando lá onde eu estou deitado no chão e pulando em cima de mim e me chamando. E de repente eu percebo na minha imaginação a minha amada, a Adelaide Terezinha, vindo lá pela mesma rua e gritando: Pedro, Pedro! E nessa hora eu já estava sentado na mureta que ficava à frente do Hospital Cruzeiro. E tinha passado esse filme pela minha cabeça. Na hora eu dou um soco na mureta e digo que vá à merda essa droga de ideias de suicídio. Se eu não me interessa mais viver por mim, eu vou viver pelo meu filho e pela minha amada. Vou vencer essas ideias estúpidas de morte e de suicídio. E levantei, fui para casa, que a nossa casa ficava bem no final da rua 15 de Novembro, quando fazia esquina com outra rua. Cheguei lá, subi a escada que dava acesso ao nosso apartamento, que ficava na parte superior do prédio. E lá na hora, quando entro em casa, o primeiro que vem me encontrar é meu filho, que diz: pai, pai, olha só. E ele está com uma metralhadora de brinquedo na mão. E começa: tac, 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 tac. Eu disse: que barulho bonito, né? É, César? E o filho disse: é divertido, pai. Bem, eu nessa época, como professor, eu não era muito a favor dessas armas de brinquedo. Mas eu não tinha como dizer para o filho que estava errado, porque era eu que havia dado a metralhadora para ele. Eu que havia comprado com o aval da minha esposa, a mãe do César. E então fiquei refletindo. Sentei no sofá, o Cezinha sentou ao meu lado. Aí eu lembro e pergunto para o César: onde está a mãe? A mãe, pai, está ali na cozinha. Ela está fazendo um bolo. Aí eu esperei ainda ali na sala durante um tempo. E daí eu fui lá para a cozinha. Quando eu vi a minha amada preparando aquele bolo, que ela já estava tirando do instrumento que havia assado, e jogou em cima da mesa, sobre uma forma, eu pensei: esse bolo é arredondado. Dizem que a esfera é, de fato, o símbolo da harmonia maior. Porque da esfera você pode retirar todas as figuras geométricas. E eu sempre gostei muito de geometria. E nesse momento
eu sinto a angústia que volta a fervilhar em meu peito. Digo, não. Vale a pena viver. Vale a pena me dedicar a tudo que meu filho ainda precisa. Vale a pena compartilhar com a minha esposa que está cuidando da nossa vida, até fazendo um bolo. Então eu, por amor a vocês, Cezinha e Terezinha, eu vou continuar a viver e, se for preciso, eu continuarei a luta decidida contra essas ideias atrapalhadas de que não vale a pena viver e que o jeito é dar fim à vida. Não, eu vou dar continuidade à vida da melhor forma possível. E de agora em diante, jamais darei bola por uma ideia dessas malucas que às vezes assaltam as cabeças das pessoas. E em seguida, eu retomei um livro que eu havia lido em meu tempo de seminário, que eu descobri que estava lá na minha estante. Poemas para Rezar, de Michel Quast, um autor francês, padre católico. E abri o livro exatamente num poema que falava de cansaço. Que o Michel Quast, nos seus poemas, ele sempre começa analisando uma situação parecida com depressão ou de situação chata e vai conduzindo o poema até chegar ao final do poema com pensamentos bonitos, construtivos, benéficos e que valorizam a vida, que valorizam a paz interior, que valorizam o bem-estar das pessoas. E ao ler aquele poema, que eu lembro ainda que ele terminava assim: sim, poucos sabem amar, dando tudo, sem nada esperar nem pedir. Que mais tarde eu reproduzo esses versos num poema meu, chamado Cansaço. E abraço meu filho, brinco com ele e digo para ele: quer que o pai conte uma história? Não, pai, eu vou lá brincar. E voltou lá no espaço que nem era um escritório que eu tinha, onde ela também guardava seus brinquedos. E foi brincar. E eu então me dirigi à cozinha e fiquei conversando com a minha esposa. Mas cada vez que eu ouvia a voz dela, era para mim como que um ponto de interrogação. Dizer, como é que eu pensei em morrer, ignorando que a Tere está comigo, que ela vive comigo uma vida tão bonita, e ela é tão dedicada, tão atenciosa. Como é que eu podia ignorar tantas coisas boas que eu tenho nesta casa, com meu filho e minha esposa, e tantas maravilhas que eu vivo nas minhas atividades, seja de professor, seja de diretor de teatro, seja de outras tantas atividades. Especialmente os meus escritos, que nessa época eu tinha um programa na Rádio Sociedade Catarinense e tinha crônica da semana, ou crônica do dia, que se chamava,
que toda segunda-feira a crônica ia ao ar, apresentada por um locutor maravilhoso. Eu lembro ainda que um dos locutores era o Luiz Vicente. Se o Luiz Vicente ainda tomar conhecimento desse meu anúncio, obrigado, Luiz Vicente. E obrigado a outro locutor, que eu não recordo agora, eu acho que até às vezes o Iraí Zílio lia minhas crônicas. Hoje o Iraí Zílio já está livre do corpo físico, mas que ele e o Normélio, que dirigiam a rádio, foram muito importantes para mim. E o Normélio Zílio foi, inclusive, prefeito de Joaçaba. Então, eu quero dizer que lá, sentado à frente do hospital, dando um soco na mureta que servia de divisória entre a rua e o hospital, eu tomei uma decisão que jamais daria bola para as ideias de suicídio. E eu posso dizer que aí proclamei um novo tempo. O amor vence a morte. A ideia de morte foi destruída pela presença das relações de amor em relação aos meus estudantes, aos meus alunos, meus professores, meus familiares, especialmente, particularmente, a essas duas pessoas que hoje eu poderia acrescentar uma terceira, que é a Rosângela Posa Grisa, a nossa filha, que vai vir depois desse evento, mas que vai reforçar a minha ideia de que não valia a pena perder tempo com ideias bobas, estúpidas e atrapalhadas, e que valia a pena escrever mais poemas e mais livros para dar mais contribuição à espécie humana, para construir uma vida melhor e poder a espécie humana ser mais e mais feliz.